Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 2 da segunda parte desta obra, que trata dos exemplos. O capítulo 2 nos traz os exemplos de espíritos felizes. Viveram bem, morreram bem, estão bem. E Kardec, então, os evoca ou recebe mensagens e relatos de outros médiuns e espíritas que fazem evocações e que trazem, então, o resultado dessas evocações, que é exatamente o que acontece com o espírito que começamos a ver ontem, que é um médico russo, o Sr. P. Essas mensagens foram recebidas em russo e depois enviadas a Kardec. Hoje nós vamos dar continuidade às perguntas e respostas feitas pelo próprio médium ao espírito e, dando continuidade, o médium então pergunta: em que mereci a proteção que desejais me conceder? Porque o espírito diz que o protegeria, que estaria com ele. Então o médium pergunta: em que mereci a proteção que desejais me conceder? Resposta do espírito: eis por quê. Liguei-me a vós desde o dia de minha morte. Então ele não o conhecia antes, não é? Eu vos vi espírita, bom médium e adepto sincero. Porque é interessante, não é? Os desencarnados não guardam dúvidas sobre a nossa índole, porque nós nos tornamos transparentes nas nossas ideias. Então, aqui encarnado com encarnado, nós podemos enganar, mas não enganamos desencarnados. Então, ele vai dizer que desde o dia de sua morte, ele se ligou ao médium, o viu espírita, bom médium, adepto sincero. Entre aqueles que deixei neste mundo, não vi senão vós no início. Não vi senão vós no início. Então resolvi vir contribuir para o vosso adiantamento. Então, ele deixou muitos, mas aquele médium chamou a atenção logo no início da sua vida no mundo espiritual. Não vi senão a vós, então resolvi vir contribuir para o vosso adiantamento, no vosso interesse, sem dúvida, mas ainda mais no interesse de todos aqueles que estáis chamado a instruir na verdade. Vós o vedes, Deus vos ama bastante para vos tornar missionário. Ao vosso redor, todos, pouco a pouco, partilham as vossas crenças. Os mais rebeldes, pelo menos, vos escutam, e um dia vê-los-eis crerem em vós. Não vos canseis, caminhai sempre, apesar das pedras do caminho. Tornai-me por bastão Tornai-me, né? Não, é tomai-me. Tomai-me por bastão de fraqueza, ou seja, por apoio. O Espírito diz: você vai em mim, eu vou te ajudar. Pergunta. O médium pergunta: não ouso crer, merecer tão grande favor. Resposta: sem dúvida, estáis longe da perfeição, mas vosso amor em difundir as santas doutrinas, em sustentar a fé naqueles que vos escutam, em pregar a caridade, a bondade, a benevolência, mesmo quando se usa de maus procedimentos contra vós, a vossa resistência ao vosso instinto de cólera, que poderíeis satisfazer tão facilmente quanto aqueles que vos afligem ou desconhecem as vossas intenções. Ou seja, ele estava lá, o médium, testemunhando a calma, a paciência. Mesmo poderia facilmente perder a paciência, perder a calma, assim como outros perdem junto a ele, mas ele persevera. Tão
facilmente quanto aqueles que vos afligem ou desconhecem as vossas intenções, vêm, felizmente, servir de contrapeso àquilo que tendes de mal em vós. Porque, como ele tinha dito antes, o médium não era perfeito, mas estava se esforçando em equilibrar, vamos dizer, se manter equilibrado na contenção de suas más tendências. E aqueles que excitavam as suas más tendências o ajudavam nesse exercício de contenção, porque se nós não tivermos as provocações, não vamos exercitar a contenção das más tendências. Se elas não vierem à tona, não vamos nunca contê-las. Se todos forem bonzinhos conosco, como é que nós vamos ser mais pacientes? Não é? Verdade. E sabei-o é um poderoso contrapeso, quanto o perdão também o é. Então, já é um exercício um pouco mais avançado, né? Perdão. Calma, paciência e o perdão. Sem calma e paciência não vamos atingir o perdão, não é? E ele continua dizendo: Deus vos cobre com suas graças pela faculdade que vos dá, porque é bem usada. Porque se for um médium que não use bem as faculdades, aí realmente não tem como Deus proteger, não é? E que não tem senão que vos engrandecer pelos vossos esforços, a fim de trabalhardes eficazmente pela salvação do próximo. Sim, nós não vamos salvar o próximo, vamos levar a salvação que o Salvador trouxe, que é o Evangelho, não é? E lições em torno disto. Todos nós somos chamados a isto, todos os dias. Eu vou deixar-vos, mas contai comigo. Tratai de moderar as vossas ideias terrestres e de viver mais frequentemente com os vossos amigos daqui. Então, não que a gente vá abrir mão de vivermos entre nós encarnados, mas é apenas pela vibração, em buscarmos estar com os nossos pensamentos, com o nosso bom ânimo, não é? Firme, a fim de nós estarmos mais aptos a aurirmos os bons conselhos, termos boas intuições dos nossos queridos amigos espirituais. Muito bem, e aqui nós terminamos essa comunicação, estávamos bem no final, não é? Do médico russo. E agora começa Kardec, não é? Não, aqui vamos ver se foi realmente Kardec, porque o anterior não é. É uma mensagem de um espírito chamado Bernardin, escreve-se Bernardin, e foi recebida em Bordeaux em abril de 1862. É apenas uma mensagem que aqui temos desse espírito. Então vejamos. Diz-nos o espírito: eu sou um espírito esquecido há muitos séculos. Vivi na terra, na miséria e na dificuldade. Trabalhei sem descanso para dar à minha vida cada dia um pedaço insuficiente de pão, ou seja, muita pobreza. Mas amei o meu Senhor verdadeiro, Deus, não é? E quando aquele que me carregava na terra aumentava o meu fardo de dores, eu dizia: meu Deus, dai-me a força para suportar este peso, sem lamentar-me. Então, quando aquele que me carregava na terra é o corpo físico, não é? É o corpo físico. O corpo físico que aumentava o fardo de dores, ou seja, além da miséria, ele ainda tinha a doença. Dai-me força, Senhor, meu Deus, para suportar esse peso sem lamentar-me. Eu espiei, meus amigos, mas ao sair dessa rude prova, o Senhor recebeu-me na paz, e o mais sincero voto foi o de vos reunir todos ao meu redor, meus filhos, meus irmãos, e de vos dizer: qualquer preço que nisso colocardes, a felicidade que vos espera está ainda bem acima. Que nessa vida, para alcançarmos a felicidade,
temos que, ele diz, pagar o preço, ou seja, vivermos as nossas dificuldades honrando-as, vivendo-as bem, como ele bem disse, sem nos queixarmos, confiando em Deus. E se ele nos ofereceu uma determinada provação, é porque ele sabe que nós podemos superá-la sem queixumes, vivê-la ou vivê-las da melhor forma que pudermos, dentro daquilo que Jesus nos ensinou. É difícil? Bem difícil mesmo. Mas é isto. É um mundo de provas e expiações, não é? Ele continua. Eu não tinha posição. Filho de uma numerosa família, servi a quem podia ajudar-me a suportar a minha vida. Nascido numa época na qual a servidão era cruel, suportei todas as injustiças, todo o trabalho imposto e pesado, ou seja, né, pesado, forçado, né, imposto, forçado e pesado, todas as cargas que aprazava aos subalternos do Senhor me imporem. Ou seja, o que era dito para ele fazer, ele fazia. Não estava em condições de ficar escolhendo. Vi a minha mulher ultrajada, vi minhas filhas raptadas, depois rejeitadas, sem poder lamentar-me. Vi meus filhos conduzidos nas guerras de pilhagem e de crimes, enforcados por faltas que não cometeram. Se soubesseis, pobres amigos, o que suportei em minha muito longa existência, mas eu esperava a felicidade que não existe na terra, e o Senhor me concedeu, ou seja, concedeu a ele. A vós todos, pois, meus irmãos, coragem, paciência e resignação. Meu filho, podes conservar o que te dei. É um ensinamento prático. Aquele que prega é muito melhor escutando quando pode dizer: eu suportei mais que vós, suportei sem lamentar-me. Então é isso que ele veio, que está pedindo para que seja conservado o seu testemunho. Então, conservem o meu testemunho. Aprendam comigo que testemunhei a dor, me mantendo firme, mantendo a minha fé fortalecida no Senhor. E aí é perguntado a ele: em que época viveste? Em que época vivestes? Resposta: de 1400 a 1460. Uau! Aqui, 400 anos antes deste livro ser lançado, desta mensagem ser recebida. 400 anos. E é interessante, ficou 400 anos, 4 séculos, sem reencarnar, ou ainda estava preso à dor daquele século, não é? Pergunta: tivestes uma outra existência depois? Viu? Sim. Ainda vivi entre vós como missionário, sim, missionário da fé, mas da verdadeira, da pura fé, daquela que sai da mão de Deus e não daquela que os homens fizeram. Então ele teve outras existências, mas ele trouxe esta por quê? Porque ali ele viveu o testemunho dos grandes sofrimentos e trouxe mesmo essa encarnação para que servisse para todos nós, aqueles da época e agora nós, como uma força maior, uma força a mais nas nossas lutas. Vivermos nossas lutas sem queixarmos-nos, mantendo firmes a nossa fé, porque tudo passa. E por último, pergunta-se ao senhor Bernardin: agora, como espírito, tem desocupação? Ou melhor, tem desocupações? Faz alguma coisa no mundo espiritual? Resposta: poderíeis crer que os espíritos ficam inativos? A inação, a inutilidade seriam para os espíritos um suplício. Minha missão é a de guiar os centros abertos no espiritismo. Ali inspiro os bons pensamentos e esforço-me por neutralizar
aqueles pensamentos que os maus espíritos procuram sugerir. Então, ele é um trabalhador espiritual que buscava ali ajudar nos centros espíritas que estavam sendo fundados, não é? Fazia parte daquelas equipes espirituais dos primeiros centros espíritas, muito interessantes. Então, vejamos, olha o que ele fazia: guiar os centros, ou seja, guiar os espíritas que estão nos centros, não é? Inspirar os bons pensamentos e esforçava-se por neutralizar os pensamentos que os maus espíritos procuram sugerir. Divertindo, não é? Pelas ondas do pensamento, que os trabalhadores se mantivessem firmes, vigilantes, que buscassem a prece. Esses são realmente ótimos conselhos para que não sejamos nós arrastados por tendências e pensamentos que outros queiram nos sugerir que não nos são positivos. Olha quanto trabalho bonito que os bons espíritos fazem para nos ajudar aqui, não é? Vamos então terminar hoje com o espírito o senhor Bernardin, e amanhã damos continuidade com mais um espírito feliz que vai ser trazido aqui neste segundo capítulo da segunda parte. Projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.